Olá, meu amigo. Bom dia para você. Tudo na paz? Como foi sua semana? Foi uma bênção? Hoje nós estamos com prazer nesta tarde tão abençoada, tarde ensolarada. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez o tema escatologia. Hoje é a aula 2, a aula 1, se você não assistiu, eu gostaria que você voltasse depois e desse uma olhada lá, ouvisse, tem coisas muito importantes que foram ditas naquela oportunidade. Hoje nós estaremos acrescentando mais alguma coisa. E eu queria compartilhar com você esse momento tão especial, que é de nós estarmos conversando sobre a palavra de Deus. Desde já eu peço para você já deixar aí no teu Facebook as perguntas que você achar pertinentes ao assunto de hoje. E se tiver algum assunto futuro, a gente vai depois conversando e vamos compartilhando e respondendo. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar, eu queria que você já entrasse aí. Eu não esqueci de dizer, você pode também deixar nesta live o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você, sua família, tá bom? Nossa igreja ora durante 24 horas. Tem sempre alguém orando, e não só a nossa, mas outras igrejas também estão orando sempre. E o seu pedido de oração não será desprezado. Eu gostaria muito que você deixasse seu pedido de oração, sua palavra de agradecimento, incentivo ou crítica, que seja, aquilo que estiver no seu coração, você deixa pra gente aí. Vai ser um prazer muito grande desfrutar com você esse momento. Eu queria iniciar orando, pedindo a Deus a bênção dele, porque sem ele a gente não consegue nada, para nós estarmos juntos nesse momento aqui e termos a bênção de Deus naquilo que vamos estudar sobre a sua palavra. Feche os seus olhos comigo, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno, bendito, soberano Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esta tarde, por este momento em que nós podemos estar diante de Ti, para, ó Deus, desfrutar das bênçãos da Tua palavra. Nem estar conosco, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. É uma unção tão especial aqui esta noite, esta tarde, Senhor, que nós possamos ser impactados pela Tua glória, alcançados pelo Teu poder, sendo abençoados pelo Teu favor. Nós sabemos que Tu és um Deus que está acima de todos os deuses, não há outro semelhante a Ti. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos à Tua disposição como instrumentos. Ó Deus, em nossa vida, pecados, muitos, Senhor, muitos pecados, ó Deus, e nós pedimos perdão pelos pecados que cometemos. Perdoa-nos, ó Deus, daquelas nossas falhas, nossas transgressões, aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que até Davi orou dizendo que expurga-me tudo os que me são ocultos. E há muitos, Senhor, muitos que sabemos, mas há muitos que nós não sabemos, nem noção temos. Então perdoa-nos os nossos muitos pecados, ó Deus, e torna-nos alvos como a neve. Que diante de Ti, aquele que ouvir esta palavra possa ser por ela impactado, possa ser alcançado por ela, possa ser abençoado por ela. Aquele que ainda não teve um encontro pessoal contigo, possa ter um encontro com o Senhor, que o Teu nome prevaleça, que o teu poder prevaleça, que a Tua unção prevaleça, e que aqui, Senhor, somente o Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que nós oramos, eu gostaria de ler um texto da Bíblia, em Lucas capítulo de número 21, Lucas capítulo 21, versículo 29. Lucas capítulo 21, versículo número 29, vamos ler até o versículo de número 31. Assim diz a palavra de Deus. Lucas 21. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Versículo 30. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
sabei que o reino de Deus está perto. Chama a minha atenção o fato de Jesus nos mandar olhar a figueira. Nem em todo lugar do mundo existe figueira. Nós não temos figueira no mundo inteiro. Há lugares que a figueira não conseguiria sobreviver. Então há uma razão que está por trás disso que ele falou, que a gente precisa atentar. A figueira é um símbolo de Israel. E eu vou te explicar um pouquinho sobre a questão de símbolo. Os seres humanos são seres visuais. A gente aprende lições através daquilo que a gente vê. A maioria das coisas que nós olhamos, elas contêm símbolos. Elas nos ensinam, nos transmitem mensagens. Por exemplo, se você olha uma mulher com um anel no dedo direito, você sabe que ela é noiva. Se você olha com ela o anel no lado esquerdo, é convencionado entre a nossa cultura oriental, melhor dizendo, que ela é casada. Então você tem símbolos. Por exemplo, um outro símbolo, você sai à rua, você está de carro, existe uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, existe um círculo com um traço no meio, e você sabe que aqueles símbolos eles têm um significado, eles têm uma mensagem a passar. Não porque o símbolo em si seja alguma coisa, mas ele tem uma mensagem. Ele tem algo a falar para eu e para você. Então é necessário que a gente entenda que Jesus está falando de símbolo. Ele está falando da figueira. O que é a figueira? A figueira é uma árvore que nasce geralmente em países onde tem um clima como o de Israel. E lá em Israel, principalmente, a figueira é uma das primeiras árvores a brotar. Então ele está falando a respeito de um símbolo para que a gente atente para o detalhe de que esse símbolo tem lições a nos dizer. Como eu falei na semana próxima passada, na aula 1, Israel é o relógio de Deus. Então, se nós não olharmos para Israel, a gente vai interpretar a Bíblia de forma errada. Por quê? Porque tem gente falando, a pandemia é um sinal da volta de Jesus, que ele está chegando. Gente, o que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo em Israel? Nós teremos agora em Israel a Páscoa. Final do mês. E a gente vai olhar, se não me falha a memória, dia 28. Desculpa, Pentecoste. Obrigado, minha esposa até me ajudou. É o dia de Pentecostes. É uma data importante, porque foi no dia de Pentecostes que houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E foi o início da igreja. Então, a gente tem que esperar, olhar para o sinal profético antes de interpretar o que está acontecendo no mundo. Porque nada acontece no mundo antes de acontecer em Israel, pelo menos não profeticamente. Então, se não acontece em Israel profeticamente, pode acontecer de guerras, rumores de guerra, pandemias, várias coisas podem acontecer, tudo pode acontecer. Mas se não aconteceu em Israel, você vai lembrar, se você gosta de história da igreja, que no final dos anos 1800, quando iniciou mais fortemente o movimento sionista, que é o movimento que os judeus regressam para a sua terra, foi que a igreja começou a buscar os dons. A igreja começou a buscar os dons, e aí várias coisas
vieram acontecendo no mundo. Mas primeiro começou onde? Israel. Então Israel é o relógio de Deus. É o relógio profético de Deus. Nós precisamos atentar para isso, porque se nós perdermos isso, a gente vai ficar interpretando errado os sinais. E interpretando errado os sinais, chegaremos a conclusões erradas. Eu estava inclusive vendo uma pessoa que eu respeito muito no meio evangélico, e que ele já não acredita mais no retorno de Cristo, no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque nos idos anos de 70, 80, eles começaram a fazer previsões. E fizeram previsões de que voltaria nessa data, voltaria naquela, voltaria na outra, voltaria na outra. Jesus não voltou, e ele falou, Jesus não vai voltar mais desse jeito. Não vai mais arrebatar a igreja, não tem mais arrebatamento. Sendo que a própria Bíblia fala para eu e para você de que haverá um arrebatamento. Inclusive na próxima terça-feira, nós estaremos falando sobre as interpretações, os diversos tipos de interpretação que existem. A gente vai nós estamos fazendo o que? Nós estamos agora pegando alguns símbolos que são importantes para nós entendermos o futuro, para quando nós nos achegarmos aos textos escatológicos que as pessoas dizem que são mais difíceis de entender, nós temos facilidade para entender. Então essas 3 primeiras aulas eu acredito que sejam muito importantes para você revisar, olha de novo, ouve com atenção, anota, faz pergunta para você mesmo, faz anotações. Por quê? Porque nesta aula de escatologia que a gente está tendo, o objetivo não é esgotar todo o assunto, nem ser o dono da verdade, mas o objetivo é da gente poder se equivocar o menos possível. A gente sabe que a revelação de Deus é progressiva. Deus vai revelando aos poucos a sua vontade. Tanto que os cristãos do primeiro século, lá no tempo do apóstolo Paulo, eles já estavam acreditando que Jesus viria naqueles dias. E o sentimento de urgência deles era muito grande. Se você ler a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, você vai perceber que o objetivo dele era mostrar para aqueles cristãos que Jesus estava vindo. Que ele ia levar o seu povo, que havia uma segurança. Mas a gente vai perceber que Paulo morre, vítima do imperador romano, né? Ele foi morto por imperador, mas desde que Paulo morreu, nós temos quase 2000 anos aí, melhor, mais de 2000 anos depois de Jesus, e Jesus não voltou ainda. Mas isto não quer dizer que ele não vai voltar. Isso quer dizer que Deus trabalha com gerações. Cada geração Deus trabalha de uma forma, no sentido de fazer crescer a sua revelação a ponto de estar em todas as coisas duas e patentes. Então, quando nós nos depararmos com algum texto difícil, a gente não deve desistir. Devemos pedir a Deus entendimento e aceitar a revelação de Deus ou a não revelação. Ou Deus dizer, eu não vou revelar isso ainda não está no tempo de ser revelado. Porque há coisas que ainda vão ser reveladas. Você vai ver que o apóstolo Paulo fala da igreja, diz, o mistério que esteve oculto desde antes dos séculos. Oculto. O que é oculto? Oculto é uma coisa que ninguém consegue ver, consegue saber onde está. E aí eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre essa questão que eu falei na semana passada sobre a diferença entre judeu, igreja e gentios. Pois eu quero conversar hoje um pouco mais sobre a questão das diferenças que são importantíssimas para nós sabermos. Como eu já falei um pouco das diferenças lá, eu vou falar um pouco sobre a diferença dos corpos. Existem 3 tipos de corpos no universo: o corpo físico,
que é o corpo que nós temos aqui, o humano, o corpo espiritual, que é o diferente, e Deus. Deus está acima, Deus é espiritual, mas está acima de todas as modalidades. E eu vou falar um pouco sobre isso com você, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo 15. A partir do versículo de número 35. Eu vou ler o texto e depois a gente vai conversar sobre esse texto. Olha o que o texto diz. 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Olha que coisa interessante aqui, ó. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ora bem, presta bem atenção aqui, ó. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Olha que coisa interessante esse texto. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Uma das premissas do arrebatamento é a ressurreição do corpo. Aqueles que estão hoje mortos serão ressuscitados. Mas é interessante que o texto está dizendo que o próprio apóstolo se pergunta: em que corpo vem? Eu não vou falar sobre o pensamento da época, porque aqui ele está escrevendo para uma igreja grega. Tá? Coríntios era uma igreja grega, então havia um pensamento grego sobre o corpo. Eu vou me ater ao corpo no sentido que a igreja acredita, no sentido da Bíblia, no sentido que a igreja acredita. Em outra oportunidade nós falaremos sobre o corpo como os gregos acreditam. Quando o apóstolo Paulo diz: em que corpo vem? E ele posteriormente diz: insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser,
mas o simples grão. Ou seja, ele está fazendo uma analogia, um símbolo sobre a planta que você planta, sobre uma árvore frutífera. Você põe uma semente no chão, debaixo da terra, e nasce uma árvore. Onde é que estava aquela árvore? Dentro da semente. Em filosofia isso chama de ato e potência. Dentro da semente estava a árvore. Como a árvore estava dentro da semente, a única forma de fazer com que a semente se transforme em árvore é plantando e cuidando da planta. Por quê? Porque se você permanecer com a semente dentro de um vasilhame, ela vai continuar sendo semente para sempre. Assim somos muitos de nós. Dentro de você tem algo que Deus plantou. Mas se você não colocar para fora, não permitir que essa árvore brote dentro de você, essas virtudes que Deus colocou dentro de você, vai permanecer como a semente dentro do jarro. Não vai sair do lugar. Não vai aparecer. Mas se você permitir colocar para fora aquilo que Deus plantou, você vai ver que Deus fará de você uma árvore frutífera. Uma grande árvore frutífera. E muitos serão abençoados com o fruto do seu trabalho, daquilo que Deus tem que fazer através de você. Quando eu olho para esse texto aqui, eu estou olhando para algo que Paulo está querendo me ensinar. Eu quero me deter um pouquinho aqui. Eu não tenho nenhum problema com questão de horário, mas eu quero hoje que isso aqui saia bem explicado, porque isso vai servir para a gente lá na frente. Quando semeais, não semeais o corpo, quer dizer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens. Olha a diferença aqui da carne. Diferença do ser, do homem. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. E aí a gente vai entrar numa questão. Qual é a diferença? A constituição. O meu corpo foi criado e adaptado para viver sobre a terra, para respirar ar, gás, o oxigênio. Se eu for para o espaço onde não há oxigênio, eu certamente vou morrer, a não ser que eu use um equipamento que me forneça o elemento necessário para eu continuar vivo, que é o oxigênio. Se você olhar o peixe, nós temos vários tipos de peixe. Mas se você pegar um peixe, tirá-lo da água e deixá-lo por horas que sejam, alguns até minutos, mas tem peixe que consegue sair da água e voltar depois de alguns minutos. Mas vamos dizer que eu pego um peixe e o deixe fora d'água. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. O corpo dele não tem elementos necessários para se manter numa atmosfera diferente, num lugar diferente a não ser a água. Se eu pegar um animal, vamos pegar aqui qualquer que seja ele, um pato, um rinoceronte, vou pegar um animal desse. E esse animal que não tem um corpo preparado para viver num ambiente como a água, e vou afundá-lo numa água e vou prendê-lo embaixo da terra, embaixo da água durante uma semana. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, ele não tem condição de viver naquele ambiente. Então é preciso entender que o arrebatamento trata muito disso, da mudança que vai haver no corpo. E o apóstolo Paulo, quando ele vira para falar sobre isso, ele diz assim, também há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória do celeste e outra do terrestre. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença. Mas eu quero agora que a gente vá um pouquinho mais abaixo. Vamos para o 44. Que diz assim, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Significa que existe corpo
natural, corpo espiritual. Qual é a diferença dos dois? O corpo natural, ele só consegue viver no ambiente visível. Ele só consegue viver na Terra, na atmosfera terrestre. E o corpo espiritual, ele transcende a atmosfera terrestre e ele vai acima da expectativa humana a vários lugares. Ele pode ir para qualquer lugar, tanto da atmosfera, onde o homem vive, quanto fora da atmosfera. E há um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, que é um texto muito maravilhoso. Versículo 2. Aonde a Bíblia diz pra gente assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Olha que coisa linda. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns sem saber, acolheram anjos. E você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar em Gênesis 18, Abraão recebendo a visita de um anjo. Versículo de número 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé frente a ele. Olha que coisa linda. No capítulo 19, eles vão até Sodoma e Gomorra, vão até Sodoma buscar Ló. E a gente vai encontrar isso em diversos capítulos da Bíblia. Juízes capítulo 6, que eu gosto muito, quando o anjo está, Gideão está trabalhando. Vamos ver esse texto aqui, Juízes 6. Esse texto é maravilhoso. Eu quero que fique bem patente isso aos nossos olhos, porque isso aqui vai ser importante no futuro. João capítulo 6, versículo número 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biegita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Enquanto Gideão estava trabalhando, o anjo já estava ali, olhando há muito tempo para ele. Só que ele não percebeu que o anjo estava ali. Por quê? Porque o mundo invisível é um mundo que a gente não tem acesso. A gente não consegue ver, a não ser que Deus o revele para nós. E eu me lembro de Jesus andando pelas areias do deserto da Galileia. Ele chega dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante. Ele começa a falar sobre o reino dos céus. Ele começa a falar sobre como Deus age, como Deus é, o que Deus faz. Tudo isso por parábolas, para nos fazer sair do material e irmos para o espiritual. Sair daquilo que é visível para aquilo que é invisível. Irmos para uma outra dimensão. E eu preciso que você entenda isso. Eu queria que você entendesse que nós podemos agora estar sendo visitados por anjos.
E quantos livramentos os anjos já não proporcionaram a você? Em que Deus envia anjos para te guardar, para te livrar do mal, para livrar você de coisas que estão acontecendo no seu caminho. Quem te disse que Deus esqueceu de você? Quem te disse que Deus não está guardando você? Há anjos de Deus que estão monitorando a tua vida e cuidando de você, guardando você do mal. Eu acho interessante, às vezes eu estou em determinados momentos de oração na igreja e eu vejo pessoas que só falam de demônios, só falam de coisas ruins. Não, vi uma coisa ruim, mas você esqueceu que a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se há um demônio ali, há também um anjo. E é interessante que deve ter 2 anjos, porque a Bíblia diz que 1/3 foi o que Satanás levou. Então, para cada um anjo mau que você vê, tem 2 bons a nosso favor. Por isso que eu falo muito pro pessoal da minha igreja, eu sempre exorto as pessoas da minha igreja, tire os olhos da televisão. Porque a televisão quer infundir medo em você. Só que nós somos em maioria. Para cada um demônio ruim, há 2 bons a nosso favor. Para cada um demônio que tenta te ferir, há 2 para te proteger. Para cada pessoa que tenta o teu mal, há 2 anjos de Deus, pelo menos, que estão guardando a tua vida. Não se preocupe com isso, não. Ah, mas tiveram uma visão ruim comigo. Pode ter uma visão ruim com você, pode ter um sonho ruim com você, pode ter sim. Mas lembre-se, ó, se não tiver ordem lá de cima, nada acontece. Nada se realiza. Vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, senão a gente vai se perder. Mas que é bom é. Aleluia. Então, aí eu voltando para Lucas 21, a gente vai lembrar-se então que Jesus está falando a respeito da figueira para que nós atentemos para o fato de que a figueira é um sinal. Então é um símbolo. E aí, por que eu levei você para falar sobre o corpo espiritual? Porque isso é um símbolo espiritual. Não existe aqui em Jesus a intenção de que as pessoas ficassem olhando para um pé de árvore. Não, ele estava falando aqui para que eles estivessem atentos aos sinais de Israel, ao que estava acontecendo em Israel. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus para Israel, um compromisso de Deus com Israel. E esse compromisso não é físico, não é material, é um compromisso espiritual. Como ele é um compromisso espiritual, é um compromisso que foi firmado além da nossa dimensão, por isso não pode ser quebrado. Foi o próprio Deus, que a Bíblia diz que que ele não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus vai cumprir a sua promessa. E a gente vai ver no tabuleiro os 3 povos. E a gente vai ver por que os 3 povos eles são diferentes. Mas todos esses 3 povos têm ações espirituais por trás deles. Todos os 3 povos tomam atitudes, cometem atos, fazem coisas que têm um reflexo espiritual. Mas lembre-se, o mais importante desses 3 povos, Israel é o relógio. Igreja é a noiva do Cordeiro. E as gentes, os povos, os gentios, são aqueles que deverão abandonar a condição de gentio. Como, pastor? Se tornando ou judeu ou igreja. Como nós estamos no tempo da igreja, a salvação é pela igreja. Ninguém pode se tornar judeu se já não for judeu de nascimento. O que você pode fazer é se tornar um prosélito, como eu falei na semana passada. Prosélito é um aprendiz, um discípulo. E às vezes eu vejo pessoas confundindo as coisas.
E eu queria dar uma pausa aqui para falar sobre isso. Deus não chamou a gente para colocar kippá na cabeça, para se vestir de judeu, não é esse o objetivo. Nós somos igreja. Igreja é um povo seu, adquirido de boas obras, especial. E Deus tem uma promessa específica para a igreja. E nós precisamos influenciar as nações como igreja. Nós não precisamos virar Israel para influenciarmos as nações. É o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É que os gentios, aquele povo lá descendente de Adão, que depois teve continuação com Noé, os gentios entrariam em Jerusalém, foi isso que Deus falou, e esse tempo, ele vai ter um fim, que é a consumação dos séculos. Então, quando é que começou o tempo dos gentios? Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém e toma aquela cidade, é o início do tempo dos gentios. De lá para cá, você pode acompanhar a história de Israel, você vai perceber que os povos entram em convulsão, entram em guerra. Nabucodonosor levou o povo judeu para a Babilônia, tentou implantar ali uma nova ordem, ele toma o mundo inteiro, ele se torna o imperador mundial, e depois dele vem outros reis, e até hoje nós temos a consequência dessas atitudes. Mas preste atenção, o judeu continua sendo judeu. Não interessou se Nabucodonosor levou para longe, eles continuaram guardando sua língua, sua alimentação, suas leis. Me diz um outro povo que isso tenha acontecido. Pensa aí num outro povo que é desde o tempo de Abraão, desde o dilúvio. Você não vai saber, você não vai ter, porque não existe. Nós tivemos civilizações poderosas aí, muito poderosas, mas não sobreviveram ao tempo. Nações que foram conquistadas por outros povos e foram assimiladas. Os judeus foram diversas vezes conquistados por outros povos. Porque veio, Nabucodonosor tomou posse da área, depois Medo-Persa, os persas, Medo-Persa, e a gente vai ver os gregos, os romanos, e os judeus continuaram vivendo do jeito que a palavra de Deus manda que eles vivam. Eles não foram assimilados, não perderam a característica, eles continuam sendo descendência de Abraão. E é interessante você pensar, por quê? E a resposta é simples. Deus fez uma promessa para Abraão. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A semente não se perdeu. Deus guarda aquela semente ainda. E a igreja? A igreja começou através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja continua com os mesmos parâmetros de igreja. Algumas fazem algumas coisas diferentes, mas então nós temos que permanecer sendo igreja. A Bíblia não diz para eu virar judeu. A Bíblia não diz para eu me circuncidar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo aos Gálatas diz assim, olha, vós que vos circuncidais, separados estáis de Cristo. O mais triste é que Tiago diz que aquele que guarda a lei, se tropeçar em um ponto, tropeçou em toda a lei. E foi exatamente por isso que Cristo veio, para nos tirar do jugo da lei. E tem pessoas se colocando debaixo do jugo da lei de novo. Porque aquele que guarda um ponto da lei é obrigado a guardar toda a lei. E aí eles criam aquela situação para poder fugir da sua própria consciência e dizem assim,
Não, é porque existem duas leis, a cerimonial e a sacerdotal. Não existe isso. Lei é lei, a lei mosaica é uma só. Ela tem a ver com alimentação, ela tem a ver com devoção, a forma de cultuar. Tudo isso está prescrito na lei de Moisés. E se você se coloca debaixo do jugo da lei, separado está de Cristo. É apostasia. Então, não estou dizendo que a gente tem que desprezar isso, leva para dois pontos difíceis de a gente equilibrar. Uma é a total rejeição. Não, abençoa Israel. Israel é o povo bendito de Deus. Abençoa Israel. Mas você não precisa se tornar judeu para abençoar Israel. Você tem que abençoar Israel porque você é a igreja. A bênção presente. Efésios 1:3. Bendito nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, porque as bênçãos terrestres, não que as bênçãos celestiais não tragam bênçãos terrestres, mas as bênçãos terrestres estão prometidas especificamente para Israel. Nós somos igreja. E como igreja temos que viver como igreja, com os estatutos da igreja. Há uma diferença. Qual é a diferença? Moisés estabeleceu os estatutos pelos quais os judeus deveriam viver. E desde aquela época até os dias de hoje, o judeu tem observado isso. Jesus estabeleceu o caminho pelo qual deverá viver a igreja. Os apóstolos vieram explicando aquilo que Jesus falou, delineando e mostrando o caminho. E você vai lembrar que no capítulo 15 de Atos, quem não leu ainda, depois dá uma olhada, existe uma controvérsia de que as pessoas queriam que os gentios, no caso, que eram aqueles que aceitaram a Cristo, né? Os gentios que se tornaram igreja, que aceitaram a Cristo, deveriam circuncidar, deveriam viver como judeus. E aí é decidido no concílio de que não se pode colocar um jugo sobre os gentios que os próprios judeus não conseguiam cumprir. E aí nós fomos chamados para a liberdade, para viver a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não fomos chamados para viver debaixo de servidão. Então eu queria incitar você, concitar você a entender que a chamada de Deus para eu e para você é para vivermos como igreja. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós estamos aqui para temperar, para sermos o tempero. As pessoas vão olhar para nós e ver que Deus está em nós, não por objetos externos, que aí entram os símbolos, que são os símbolos judaicos, que são a menorá, que são a arca da aliança, que são os judeus, no caso hoje, andam com os filactérios, aqueles bolinhos, né, com versículos da Bíblia enrolados na orla dos vestidos, com o quipá na cabeça. Isso são símbolos judaicos. Eles estão certíssimos, eles estão guardando o que está prescrito na lei. Mas isso não é igreja. Igreja é um pouco diferente. Como eu falei, tem 3 povos. E quando a gente não entende esses 3 povos, a diferença dos 3 povos, a gente confunde tudo. Não é só escatologia, não. Confunde tudo. Então eu queria que você entendesse que nós precisamos ser genuinamente igreja. Pode acontecer de um judeu aceitar Cristo? Pode. E nós vamos ver lá que existem as igrejas messiânicas em Israel. Veja bem, tem um amigo que foi para Israel e ele voltou dizendo que existe num país pequenininho mais de 300 igrejas. Não são sinagogas, não, são igrejas cristãs.
pessoas batizadas no Espírito Santo, falando línguas com Deus, salvas por Jesus. E o que eles passaram a ser? Eles passaram a ser igreja. Nós estamos no tempo de que a salvação é através da igreja. A igreja salva? Não, quem salva é Jesus. Mas a igreja está com o mistério da pregação do verdadeiro evangelho, das boas novas. E onde está a igreja, tem boas novas. Aonde a igreja vai, tem coisas novas acontecendo, coisas boas. Mas lembre-se, profeticamente, não pode esquecer isso, profeticamente, ou seja, em termos de profecia, as coisas só começam a acontecer quando Deus vira o ponteiro do relógio. Quem é o relógio de Deus? Israel. Não se esqueça disso, nunca. Se você vai analisar a profecia, olhe para Israel. Se você for olhar o Apocalipse, Israel está lá. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus. E nós, como igreja, temos que pensar no seguinte: bem, se Deus tem 3 povos na terra, e esses 3 povos na terra Deus trata distintamente, Deus trata distintamente com cada um deles de uma forma específica, então significa que há uma profecia escatológica para cada um desses povos. Porque se Deus trata na vida com essas pessoas de forma diferenciada, Ele não pode tratar no pós de forma igual. Por isso, é importante estudar. Porque quando você estuda, você entende que Deus tem profecia para Israel, profecia para a igreja, profecia para os gentios. Visão de Deus para Israel, visão de Deus para a igreja, visão de Deus para os gentios. Ação de Deus através de Israel, ação de Deus através dos gentios, da igreja, ação de Deus através dos gentios. Deus tem um trabalho específico e especial com cada um desses povos. Então, como é que Deus trata Israel? Deus trata Israel como Iavé. Eu sou o que sou. Mas você não vai encontrar Deus falando para Israel: eu sou o vosso pai. Mas você vai encontrar: eu sou o vosso marido. Você vai encontrar a igreja e você vai ver Jesus falando: meu pai, vosso pai. Ele diz lá: quando orares, entra no teu quarto. E o teu pai que vem em secreto, ó, teu pai que vem em secreto te recompensará. E os gentios, Deus trata como Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Salmo de número 19, ele nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Romanos 1, versículo 19, o apóstolo Paulo diz para a gente: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Olha que coisa linda! Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha como Deus se revela para cada um desses povos. E aqui você não vai se furtar de ver que está escrito em Deus, suas coisas, seus atributos invisíveis. Coisas que os olhos humanos não veem. E aí entra o corpo espiritual, entra a ação espiritual. Porque a ação espiritual ela não é visível. Ela não é detectável a olhos humanos. Não, pelo menos inicialmente. Mas ela depois se manifesta entre nós.
Quando você fala de fé, a fé é uma coisa que você não consegue pegar, você não consegue apalpar. Mas quando eu digo assim, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curado? Que foi o que aquela mulher falou, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos ela teve um fluxo de sangue. E ela vê Jesus passando e ela resolve fazer alguma coisa, uma atitude de fé. Oh, meu querido, glória a Deus. Uma atitude de fé. E ela vai por entre as pessoas e toca na orla dos vestidos de Jesus. Quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz pra gente. Ela tocou na orla e na mesma hora se estancou nela o seu sangramento. O que isso quer dizer? Uma ação invisível aconteceu por causa de uma atitude visível. Qual é a atitude que Deus está esperando de você hoje? O que Deus quer que você faça hoje? Qual é a ação que Deus quer que você tome hoje? Tome uma atitude de fé para que a tua vida mude, para que Deus faça resplandecer aquilo que está dentro de você, aquela semente que Deus já plantou em você, antes do seu nascimento. Quando você estava informe na barriga de sua mãe, Deus implantou em você uma semente. E essa semente é uma semente de cunho espiritual. Por isso que eu falei que é corpo espiritual. E essa semente espiritual vai brotar e vai mostrar que Deus é na tua vida. Eu queria encerrar aqui hoje a minha palavra dizendo a você, revisa o vídeo, ouve de novo, eu não entendi, revisa de novo, manda a sua pergunta, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui agora. Mas, Valdivina, eu vou responder aqui. 1 Coríntios. Versículo 15. Vou ter que arrumar um assistente para me ajudar aqui. 35. Semana que vem eu vou ver se eu boto um assistente para me ajudar aqui, que aí ele vai respondendo as perguntas. Agora que eu vi a sua pergunta, irmão Valdivina, que eu... Algumas pessoas pediram versículos aqui que eu estava falando. E não... Já coloquei aqui. Então eu queria... Se você tiver pergunta, não entendi, revisa o vídeo, ouve de novo, tá bom? Eu tinha um planejamento para falar, mas Deus me direcionou aqui para algo que eu creio que você precisava escutar. Mas eu quero dizer a você o seguinte, na próxima semana nós estaremos falando sobre as diversas escatologias que existem. Não existe só a escatologia evangélica. Existem diversos tipos de escatologia e eu vou rapidamente falar sobre elas porque o objetivo não é esse. E também vou falar sobre as divisões. Como é que a gente divide escatologia? Tá? As mais aceitas, existem outras, existem muitas divisões que são utilizadas para escatologia, porque também depende da visão que a pessoa tenha. E eu queria antes fazer esses
fazer essas ações pontuais para você ter uma noção melhor. E eu vou te dar uma chave na próxima semana de como entender o Apocalipse. Quando a gente tem muita dificuldade, a gente precisa procurar uma chave. Isso é igual uma porta trancada. Às vezes o cofre é grande, a porta é grande, mas existem chaves. Não dá para arrombar, tem que ser com a chave. Porque se você não tiver a chave, você vai ler e você não vai entender o Apocalipse. Você não vai entender nada do que você vai ler. E há uma razão pela qual muitas pessoas não leem ou leem muito rapidamente as partes escatológicas da Bíblia. Uma é porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, não quero, porém, irmãos, que sejais como os demais, que não têm esperança. É porque quando você lê as profecias e você entende as profecias da Bíblia, a esperança renasce no teu coração. Você sabe que aquilo vai passar. Você sabe que as dificuldades existem, mas elas vão passar. Por quê? Porque existe uma promessa. Mas quando você não entende isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem saber o que fazer. Mas quando você entende, você começa a pesquisar e entender e buscar aquilo que te traz esperança, que são as profecias. Então eu sei que algumas pessoas têm alguma dificuldade, eu não ignoro isso. Por isso eu quero que você mande suas perguntas. Não espera nós começarmos a live. Você pode enviar suas perguntas hoje, agora, nesse instante, a semana inteira, e eu vou analisando e a gente vai vendo dentro do que a gente vai falar, a gente vai respondendo as suas perguntas. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que vão assistir, eu estou preocupado que você saiba, você entenda. Mesmo que eu vá devagar, mas ele repetiu tantas vezes, não tem problema, eu quero que você entenda, eu não quero que você saia com dúvida. Tá bom? Então me ajude nisso. Convide alguém para estar conosco, vai ser um prazer. Na próxima semana nós estaremos juntos, eu estarei orando agora, inclusive pelos pedidos de oração que já foram deixados. E nós estaremos orando, porque eu me propus a falar 40 minutos todos os dias de terça-feira. Mas o que ocorre? Às vezes eu passo um pouco, como hoje eu passei mais de 1 hora já. Domingo eu comecei falando, eu pensei que estivesse falando só 20 minutos, estava falando mais de 1h30. Então me ajuda aí, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, mas vá anotando suas dúvidas. Dúvidas são importantes, porque dúvidas significa que a tua cabeça está se mexendo, você está pensando. E isso vai ajudar você e a mim, porque a tua dúvida me fortalece, me ajuda a pesquisar mais. Significa que eu não expliquei tão bem o assunto e que eu posso melhorar. Então me ajude nisso, tá bom? Deixa aí seus comentários, aquilo que você achou, o que você entendeu, o que você não entendeu. Por favor, ajuda a gente nisso, porque isso vai me ajudar muito. Tá legal? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Deixa eu estar orando agora por você e pelos pedidos de oração. Senhor, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. E juntamente com esse meu irmão, minha irmã, nós estamos debruçados sobre a tua palavra para entender o teu propósito. Senhor, abre os nossos olhos para ver. Nós renunciamos a toda cegueira, Senhor. Nós queremos ver não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual, Senhor. Nós queremos conhecer as ações que estão acontecendo por trás das nossas atitudes, porque nós precisamos, ó Deus, de ter uma visão além daquela que é vista pelos homens. Abençoa-nos e guarda-nos e seja conosco. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, eu queria agradecer o pessoal da técnica aí, Eliezer, Ezequiel, o William, o Carlos e tantos outros irmãos que têm nos ajudado, a Yara, a Suzana. Deus abençoe vocês, tá? Eu espero que a gente... Quero mandar um abraço para o pastor Maurício, pastor André também, Deus abençoe. Pelo Andrezinho, filho do pastor Maurício.
e que o grande e soberano amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas de santas consolações da comunhão do Espírito Santo, seja o que chegado à volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.